Olá, tocantinenses de norte a sul, do Jalapão, das Serras Gerais e de todas as regiões do nosso amado Tocantins, tudo bem? Chegando aqui na TV Assembleia com mais uma semana do nosso podcast A Casa é Sua Cast, onde a gente discute as leis, discute toda a legislação que é aprovada pelos 24 deputados estaduais no Tocantins, porque além da aprovação, é claro que a gente tem que amplificar o impacto dessas leis para que a população entenda realmente como que podem se beneficiar delas, né? Hoje, esse programa eu quero dedicar especialmente para todas e todos os agricultores e agricultoras familiares do estado do Tocantins. Você que acorda cedo, você que está aí no interior do Tocantins, na base, trabalhando, ralando. Estamos aqui com alguns produtos produzidos, né, que farinha de jatobá, farinha de macaúba, produzidos pela agricultura familiar do nosso estado. Viva a agricultura familiar, viva a força que vem desses homens e mulheres que estão aí na base, trabalhando para que produtos como esse saiam para fortalecer o campo. Então, hoje nós vamos discutir, gente, projeto de lei número 4.342 do ano de 2023, de autoria do deputado do PDT, Gutierrez Torquato. Essa lei, ela criou a semana e o dia da mulher rural aqui no estado do Tocantins. Você sabia que o Tocantins há 2 anos já tem uma semana e um dia da mulher rural? Pois hoje a gente vai te contar todos os detalhes sobre isso. E para discutir essa lei maravilhosa, não estou sozinha, eu estou aqui com ela, que veio carinhosamente lá de Divinópolis, do Vale do Araguaia, para estar com a gente hoje. Ela é produtora rural, líder comunitária no assentamento Palmeirinha, há mais de 25 anos, gente, atua na agricultura familiar e também no extrativismo sustentável na região. Ela é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e da Associação do Assentamento e também vice-presidente da Associação das Mulheres Agroextrativistas da APA Cantão. Hoje, uma convidada especial, recebo com muito carinho Maria do Socorro Ferreira da Silva. Dona Maria, bem-vinda, minha querida. Oh, obrigada. É um prazer tê-la aqui, viu? Prazer meu, minha filha. Você nem sabe a felicidade que eu estou aqui, representando todas essas mulheres lutadoras como a gente, né? Que bom. Da zona rural. Fico feliz. Ao lado, aqui, da minha convidada, outra convidada especial, que é referência na agricultura familiar e no agroextrativismo aqui no Tocantins. Ela é engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal do Ceará, cearense, né? Mestre em administração rural e desenvolvimento pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, articuladora regional da Articulafito Fiocruz MDA, é funcionária pública da Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, efetiva, onde também trabalha com agroextrativismo e coordena o projeto de fortalecimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade, com enfoque em bioeconomia, agroturismo e artesanato. Chega para cá, Marta Barbosa. Bom dia, mais uma vez com você, Maju, todo o pessoal que lhe admira, né? Obrigada. Toda a equipe que faz um trabalho junto com você. E a gente está aqui para estar fortalecendo cada vez mais a nossa agricultura familiar. Então, simbora, porque o papo é bom, gente. E o que diz a lei do deputado Torquato? Ela diz que fica instituída, então, a Semana da Mulher Rural no Tocantins, para ser realizada na 3ª semana do mês de outubro. E o Dia da Mulher Rural fica instituído aí no dia 15 de outubro, ou seja, 15 de outubro já é Dia Estadual da Mulher Rural aqui no Tocantins. Essas mulheres fortes, que merecem tanto nossa valorização e reconhecimento, né? Os principais objetivos da lei do deputado: evidenciar a importância e a valorização da mulher na agricultura familiar, além de instituir políticas públicas voltadas para a mulher também na agricultura e incentivar a criação de grupos, associações ou cooperativas, né, de trabalhos rurais com ênfase na participação da mulher. Bora discutir? Para começar, dona Socorro, de novo, que prazer recebê-la. Eu quero ter uma curiosidade para a gente começar aqui. Primeiro, eu quero saber como é que começou a sua trajetória no campo, né? E o que fez a senhora decidir por construir sua história ali, no campo. Maju, você nem sabe o tamanho da alegria, sabe? Porque até então, se a gente for contar a história, essa história vai... O dia todinho é pouco, o dia é pequeno. Eu nasci na roça, naquele tempo bem rústico, né? Mas, graças a Deus, o papai e mamãe venceu, sempre na roça. E casei muito nova
e não saí da roça. Continuei com a luta da roça. Estudou? Conseguiu estudar? Fiz o ensino médio. Eu terminei o ensino médio agora, depois dos meus 50, né? Ah, que legal. Mas, assim, eu não tive a oportunidade naquela época como criança, né? Mas fiz a quarta série. E com essa quarta série a gente avançou um pouquinho, porque depois que a gente entrou no movimento, foi conhecendo as coisas e tal, a gente viu que não era só por ali, né? Mas assim, falando em mulher rural, hoje eu agradeço muito, porque a gente está sendo vista. Assim, não 100%, mas o leque está se abrindo, né? E eu fico muito feliz de a gente ter sido descoberta. Que bom. Porque para a gente, mulher, rural, negra e tal, é uma descoberta. Que a gente foi muito excluída, fomos muito, assim, usada, né? Uma coisa muito sem graça a questão do nosso papel como mulher, né? Como mãe, que eu sou mãe, sou avó, sou bisavó, eu sou tudo isso, tá? E assim, mas nunca deixei. E amo de paixão ser agricultora. Quantas vezes a gente chega na cidade, o pessoal dizia, isso daí é agricultura, isso é da roça. Não é agricultura, né? Não dizia o agricultura, mas dizia assim, essa daí é da roça. Fulano, tu é igual fulano de roça, né? Pessoal da roça. Gente, eu sempre fui orgulhosa em saber que eu sou uma agricultora. E tenho uma alegria muito grande hoje a participar como extrativista, que a gente também não sabia dessa questão do extrativismo. Mesmo a gente trabalhando, porque desde os meus 8 anos que a gente quebrava coco babaçu e tirava o óleo, né? Sempre. A gente usava, era aquelas coisas naturais, o óleo natural. Enfim, tudo era natural, porque era na roça que a gente sobrevivia. E meu pai era muito ignorante, porque trabalhava e dava o sangue na roça, né? E assim, eu sou feliz. E eu sou mais feliz hoje porque a Marta nunca desistiu da gente. Porque quando criou o território que nós vivemos hoje, que eu tenho 40 anos que moro nesse território, que antes não era território, mas era área da agricultura que eu nunca saía, era só saindo de fazenda para fazenda, né? Então, eu nunca deixei. E quando surgiu o território, a gente começamos a nos organizar, as mulheres, né? Cada um com seu grupinho, fazendo uma coisinha e outra, e levando a vida. Como a gente está hoje, cada dia está dando um passinho e subindo um degrau, né? E eu agradeço muito a Marta, porque foi uma pessoa que nunca desistiu da gente. Desde 2000, nunca desistiu. Eu falo para as colegas, digo, olha, se nós não tivesse a Marta, nós não seria extrativista, não seria agricultora familiar, só como era mesmo falar, não, é da roça, aquela dali é da roça e pronto, é da roça, né? Mas ela nunca desistiu e a gente continua. Até quando eu vi assim, como é que diz? Só subiu diversidade, só subiu economia. Quando eu ia falar, só parecia com a Marta. Essas palavras só parecia com ela. Entendi. Então, a gente começou participando, porque ela organizava para a gente participar da Agrotins, dos encontros. Enfim, a gente hoje, eu sou muito feliz e defendo muito a Marta, porque nós hoje somos o que somos, porque tivemos essa guerreira que nunca desistiu da gente. Bem, mulheres que fortalecem outras mulheres. Exatamente. Bacana. Muito potente a sua fala. Martinha, depois dessa fala aqui da sua amiga aqui, da sua colega, qual que é o impacto que você vê, você que trabalha nessa área e tal, na construção de políticas públicas para a agricultura familiar e o protagonismo feminino com essa lei? Essa lei, ela é importante. Primeiro, porque quando ela é feita por quê? Porque as mulheres no campo, hoje, têm um papel fundamental. Hoje, as mulheres representam, em termos de gestão de estabelecimento, mais de quase 1 milhão de mulheres hoje nesse país são gestoras de estabelecimentos. Olha só. Então, isso é uma realidade de 2022 se dá. Porque em 2017, quando o IBGE publica,
em termos de 18%. E depois, já em 2022, já tem quase 1 milhão de mulheres como gestoras. Porque as mulheres deixaram de ser apenas quando a gente... Em 2000, vamos dizer 2000, há 22, quando eu entrei aqui no Estado como engenheira agrônoma, que você perguntava às mulheres o que é que elas eram, elas diziam, não, eu sou dona de casa. E muitas vezes tinha dificuldade na aposentadoria porque ela não se dizia agricultora. Mas toda a vida ela foi agricultora. Ela que produzia a nível do quintal, da galinha, a capinar, de tudo. Mas ela não se sentia, porque quem era o homem. Quem era o dono da terra? O homem. Quem é que acessava o crédito? O homem. Então, nesse sentido, essa lei reflete a própria organização das mulheres e a mudança na emancipação das mulheres rurais. Nossa, que bom. Né, na luta. Então, essa lei reflete isso. E ela tem que ser, vamos dizer assim, festejada, né, e trabalhada. Que essa semana, a própria Assembleia e o Torquato, né, que fez, ela tem que chamar uma audiência na Assembleia com essas mulheres. Né? Nós temos mulheres em todo o Estado, nós temos as quebradeiras de coco, que têm representantes, que é conhecida no Brasil inteiro. Sim. Nós temos as agroextrativistas da Apacantão, do Jalapão, da região Sudeste. Nós temos mulheres, tipo a dona Domingas, me encontrei agora no seminário de apicultura, que hoje coordena um projeto de apicultura e agora de casa de farinha, através do projeto do BNDES Meio. Né? E muitos outros projetos, inclusive eu compro dela chia orgânica, que ela é uma das que recebeu não é selo, é o certificado de agroecológico, né? Que foi dado pelo Ministério, o MAPA. Então, são reflexos de que no Tocantins também há uma organização forte das mulheres, elas viram o seu papel não só quanto mãe, esposa, mas enquanto mulher que pode gerir, que pode organizar e que trabalha na agricultura familiar em alguns aspectos. Segurança alimentar, economia rural e gestão. Hoje a mulher ocupa esses papéis importantíssimos. Né? E elas se expressam. Há uma invisibilidade? Ainda há. Porque qual é o percentual que está acessando o crédito mulher? Ainda é pequeno. Mas, em compensação, com a lei de 2023, a 14.268, do governo federal, ele inclui a mulher como prioridade para a venda no PAA e, no mínimo, 50% tem que ser mulher. O que é que refletiu? Você tinha em torno de 40% que eram mulheres, hoje são 61% mulheres vendendo para o PAA. Então, isso reflete o quê? A realidade que essas mulheres, em todas as áreas, na sociobiodiversidade, a maioria é mulher. Quando você trabalha a questão ambiental, a maioria é mulher. Quando você trabalha com agroecologia, a maioria é mulher. Você vai para as reuniões que você convoca, em alguns aspectos, a grande maioria hoje que vai para as reuniões e participa são mulheres. Nós tivemos a Conferência Nacional da Economia Solidária, a maioria mulheres estavam lá. Maioria, chegou a ser 70%, 80% mulheres, né, com seus empreendimentos solidários, nas suas estruturas de casa. Né? Hoje nós tivemos um curso, dia 13 e 14, que foi sobre regularização sanitária, boas práticas e marketing rural. Foi dado pela Articula Fito Fiocruz para as mulheres do Jalapão e da Apacantão e da região de Porto. Por que as mulheres estão sempre se tornando maioria? Porque elas já eram essas protagonistas na sua família. Agora ela passa da sua família para o mundo, para a sociedade, que ela é também igual ao marido, tão capacitada, tão competente e está mostrando para que veio a mulher rural no nosso Estado. Muito bem. Então, você falou de políticas públicas. É fundamental leis, mas a política pública, da outra vez eu questiono. Não existe política pública de Estado para a agricultura familiar no Estado de Tocantins. Não existe. Então, hoje, é uma discussão que está sendo levada nos discursos, que até vi você com o governador, ele fala
está falando, mas a gente tem que colocar em prática e construir. E saber construir a política pública é chamar quem está no campo. É chamar as representações para a construção da política pública estadual para a agricultura familiar. Isso é verdade. Muito bem. Você que está acompanhando, está gostando, né? Papo bom. A gente vai para um breve intervalo. Já já estamos de volta. De volta aqui com o nosso A Casa é Sua Cast, discutindo hoje a lei do deputado Torquato, né, Gutierrez Torquato, que instituiu aí o Dia da Mulher Rural, 15 de outubro, todo ano agora é Dia da Mulher Rural no Tocantins, também uma semana de conscientização, de apoio, de incentivo para essas mulheres que, como a gente está discutindo aqui, tem a força e um protagonismo cada vez mais latente nas atividades do campo. Dona Socorro, a senhora contou um pouco da sua trajetória, né? E eu queria saber, assim, quando é que você começou a participar das associações e dos sindicatos e o que te motivou a assumir esse protagonismo e essa liderança? Eu comecei desde 90 que, assim, contar um pouco da vida, né? Assim, eu me sentia uma pessoa presa, né? Eu era presa. Porque construí família muito nova, assim, eu era a obediente. Falou, parou, né? Desse dia para cá, eu digo assim, eu não vou ser mais isso, vou mudar de vida, vou mudar de jeito, vou dar uma nova visão para a minha vida. Aí comecei a participar do sindicato, comecei a participar dos movimentos aqui para ali, para lá, mesmo contra a vontade do marido, mas eu fazia, né? Teimava. E assim, eu sempre fui apaixonada para a questão coletiva, né? Sempre fui apaixonada. Até então, eu trabalhei numa escola porque eu achava triste ver alguém que não sabia ler. Eu trabalhei ainda 8 anos. Alfabetizei um bocado de gente. Só mesmo para alfabetizar, porque não é o meu forte mexer com sala de aula, né? Certo. Mas, assim, para a agricultura familiar, na zona rural, tudo de bom que a gente fizer ainda é pouco. Porque a gente não era visto, não. Quantos e quantos encontros, seminários, conferências que a gente participava. E a gente via os discursos, mas a zona rural a agricultura familiar era um prato excluído. Até poucos anos atrás, eu ouvia os discursos dos nossos representantes e eu sentia assim, excluída, eu sentia assim uma pessoa que não era da zona rural, né? Porque, poxa, nós somos uma agricultora familiar ou nós somos nada, né? Aí eu me sentia assim um nada na frente daquele discurso daquelas pessoas que a gente se acha importante, representante nosso, né? Como deputado, senador, governador, enfim. E eu me achava assim muito excluída. A agricultura familiar era excluída da realidade nossa, né? Então Mas, você assim, reagiu e assumiu sua voz, sua liderança. sim. Muito bom. Até eu falei um dia assim, quando o Lula entrou pela primeira vez, o pessoal criticava, né? Porque um alfabeto sendo presidente do país, eu digo, foi o único analfabeto que fez a gente falar, que deu oportunidade da gente abrir a boca e falar dos sentimentos, né? Então, eu acho a mudança que teve na nossa vida, no nosso país, foi essa questão de a gente ter direito de falar. Muito bom, bacana. Marta, você falou muito bem no bloco anterior sobre como o papel das mulheres foi evoluindo. Elas sempre estavam ali, mas se empoderaram disso, foram se construindo como lideranças, por isso são maioria no campo, como você falou muito bem. Eu queria que você nos falasse um pouco, você trabalha com cadeias de sociobiodiversidade, né? Eu queria saber qual que é o papel das mulheres, Marta, nesse processo de bioeconomia aqui no Tocantins. Fundamental.
na área que eu até falei da economia rural. Por quê? Porque nesse aspecto do ambiente, né, do social e do econômico, as mulheres foram à frente. Elas começaram a buscar, em termos da sua organização e também em termos do conhecimento. Certo. Não foi à toa que a associação, que a dona Socorro é vice-presidente, ganhou um prêmio da Marina, da ministra Marina, Olha que legal. com essa questão da sociobiodiversidade, com a biparticipação ou reparticipação de várias instituições nacionais. E a dela foi uma das ganhadoras, porque elas se organizaram, né, tiveram essa visibilidade fundamental que é a política pública que tem que dar, certo? E elas se organizaram em todos os cantos. Para você ter uma ideia, todos os eventos, tanto a nível da economia solidária quanto das agroextrativistas, quais eram os temas discutidos? Bioeconomia e sociobiodiversidade. Uau. Como é que elas começaram a se organizar? No início, nos primeiros eventos que nós organizamos, junto com as mulheres, não tinha isso. Esses produtos não estavam ainda embalados, que nós estamos num processo de embalagem, de marketing, não tinha. Mas elas foram se aperfeiçoando. Para você ter uma ideia, a pessoal, a presidenta da Asprodanta de Lizarda, que é totalmente o local onde ela está, ninguém acredita como é que aquele povo se organiza ali. Porque tem gente que tem que andar 30 quilômetros de cavalo porque não tem estrada para ir para uma reunião. Eu estive lá. E essa mulher, ela teve agora em São Paulo, mostrando na feira em São Paulo, no Anhembi, foi para Curitiba ver uma máquina de extração de óleo de Buriti, porque é a grande maioria. Tem mulheres lá que produzem toneladas de óleo de Buriti e estão lá. Lá em Lizarda, com a falta da política pública, que nem estrada tem, coisas ficam lá, quando eles querem, eles têm que pagar. Não tem escola, foi fechada a escola lá, mas ela saiu de lá e ela veio buscar esse apoio aqui, através da secretaria, mostrando, e a gente conhecia, porque ela tem um trabalho junto aos nossos eventos, mas não sabia a realidade de fato que estava acontecendo lá. E nós estivemos lá com a Fiocruz, no MDA, lá em Lizarda. Então, são mulheres que tomam a atitude de vir. E ganhou o primeiro lugar no prêmio do Sebrae. Olha só. Ela está lá. Então, ela vai participar, inclusive, do Festival do Jatobá, porque ela está no movimento do agroextrativismo e da sociobiodiversidade. E são muitas mulheres. Lá em Dianópolis, que tem a Associação das Mulheres Agroextrativistas da Pontinha. Também ninguém nem sabia, elas também não, né? Aí começamos a discutir através da Unitins com a professora Regina. Nós fizemos eu fui convidada para a reunião lá, quando elas se oficializaram a questão da associação, e desde aí elas não param, todos os eventos de mulheres se organizando. Então, as mulheres estão partindo para essa discussão desde os primeiros momentos que elas trabalham sociobiodiversidade. Você está vendo? É a farinha do Jatobá. Elas estão vendendo para o Penai. Pão do Jatobá, pão do açafrão, pão do Baru, bolos para o Penai. Então, hoje, a SEDUC discute sociobiodiversidade. E olha que eu sou ponto focal desde 2007 no Estado. Hoje se discute no Penai sociobiodiversidade. Hoje, a SEDUC passa um relatório, um questionário perguntando ao agricultor quais são os sensores da sociobio. Né? Hoje você tem a mangaba, você tem a cagaite, você tem vários produtos que eles podem acessar na merenda escolar. Né? Então, em todo o estado há essa discussão, porque as mulheres hoje, 50%, no mínimo, tem que ser comprado delas. E as mulheres estão vendendo já 61%. Então, é uma realidade. Por que sociobio? Por que bioeconomia? Porque as mulheres começaram a entender e participar e ter esse conhecimento. Muitas vezes, o que era isso? Eu digo, você está produzindo. Você está como dentro, em todos os aspectos, quando a gente foi mostrar o que era sociobio, foi só uma discussão com todos os biomas, com as comunidades tradicionais indígenas, e o termo foi para dizer que a biodiversidade, que tanto é falada, ela só é fundamental e importante quando entra o sócio.
Porque nessa floresta tem mulheres, nessa floresta tem agricultores. Muito bom, Né? muito bacana. Olha quanta informação importante, né? A gente vai para mais um breve intervalo. Já já estamos de volta. De volta aqui com o nosso A Casa é Sua Cast, programa que explica, que detalha, que traz para você, para sua família, para o seu vizinho, para todos os tocantinenses, informações pertinentes sobre as leis em vigor no Tocantins, sobre as proposições aprovadas pelos deputados estaduais, porque você precisa entender, precisa saber dos seus direitos que são aprovados pela Assembleia Legislativa. E hoje estamos falando um debate profundo aqui sobre o papel da mulher rural. Estamos aqui com a Dona Socorro, com a Marta, cada uma trazendo da sua visão a importância desse desenvolvimento do protagonismo da liderança das mulheres e de como cada vez mais elas têm sido ativas no processo de desenvolvimento socioambiental, né, em todas as bios aí, que tem no Tocantins. E por falar nisso, Dona Socorro, a senhora falou muito sobre superação, sobre como a senhora foi ocupando os espaços, eu gostei disso, mas agora eu quero falar de conquistas, porque graças a esse movimento organizado que vocês têm hoje em todo o Tocantins, lá no Vale do Araguaia, tenho certeza que muitas conquistas vieram para as mulheres. Eu queria que a senhora contasse para nós aqui no nosso A Casa é Sua Cast, né, quais foram as maiores conquistas que as mulheres lá do assentamento Palmeirinha tiveram nos últimos anos através dessa união e dessa força aí das mulheres. A maior conquista, Maju, é essa questão da coletividade, né? Porque é um desafio. Mas eu me sinto conquistada já. Porque, assim, quando a gente luta por um trabalho coletivo, que eu fiz missão para que isso acontecesse, hoje eu me sinto privilegiada. E só estar por aqui, né, falando essas histórias, isso é muito bom. E saber que nós temos essa segurança de leis e tal, sabemos que agora nós podemos ir em frente, porque tenho certeza que mais coisas boas vêm por aí, né? Vem por aí. Né? E que vão vir, estão vindo e vão vir. Porque mulheres juntas, sabem, a força é grande, né? Cerca de um em cada 5 estabelecimentos rurais no Brasil tem uma mulher como titular ou dirigente. A Marta já tinha dito. No Tocantins, mesmo sem um dado atualizado específico, isso mostra o potencial e a importância da participação feminina no campo. As mulheres rurais são fundamentais na produção de alimentos e no sustento das famílias. Atuam também desde o plantio à comercialização, passando também pelo manejo dos animais e a administração das propriedades. Elas são guardiãs do conhecimento tradicional do cerrado, com sementes, quintais agroflorestais, extrativismo de babaçu, piqui, açaí, né? Então, assim, mesmo com esse protagonismo todo, as mulheres ainda enfrentam desafios históricos, como colocamos aqui, né? Acesso limitado à terra, falta de assistência técnica, dificuldade para obter crédito, um dos gargalos, né? E também a invisibilidade do seu trabalho, que é algo que a lei visa sanar, que é tendo uma semana, tendo o dia 15 de outubro como dia, para que sejam debatidos esse papel e esses desafios, né? E por falar em desafios, Marta, eu queria te perguntar, na sua visão, o que ainda falta para que mais mulheres do campo tenham acesso à tecnologia, à inovação e a mercados diferenciados? Em primeiro lugar, em termos dos desafios, é ainda iniciando na família, certo? Ela ainda precisa mostrar a sua importância no lar. Ela tem que... Porque qual é a jornada dela? Ela é gestora, ela produz, ela apanha o arroz, ela planta, ela cuida dos animais, ela cuida do filho e do marido. Né? Então, é uma jornada que ela ainda tem que discutir num processo familiar. Então, isso é um desafio muito grande. Verdade. Porque ela dá 3, primeiro, de manhã, tarde e noite. Nós sabemos disso. Que nós, né, enquanto mulher, nós temos essa jornada, né, maior do que aquele que diz que é do trabalho. Né? Então, isso é um desafio muito grande. Outro,
acesso à terra, que começou há poucos anos, que quando em 2000 era só os homens que tinham direito a ter o proprietário da terra. Foi depois que começou com o crédito fundiário e o INCRA mudando, que as mulheres começaram a ser a proprietária. Políticas públicas que era como a titular a mulher. Então, isso ainda é um desafio. É um processo que acessa crédito. Quem acessa crédito? 90% sempre foi homem. Então, isso é um processo que as mulheres estão se organizando. Por exemplo, na Grotins, várias mulheres acessaram o PRONAF, aquele da agência de fomento. Foram lá e tá. Mas isso foi um processo muito lento que as mulheres se sentem capazes de ir lá e fazer o seu PRONAF, no nome dela. E também as políticas públicas. Porque hoje tanto acessa o homem, a mulher e o jovem. Então, isso é importante quando... e é um processo que foi de baixo para assim... surgiu... Não, foi um processo de luta das mulheres. Em suas organizações, nos conselhos municipais, nacionais, nas suas, tipo o MICB, os movimentos de mulheres no Brasil inteiro existem, né? E que exigem políticas públicas voltadas para ela. Mas ainda é um desafio de acessar o crédito, porque a Agra tem. Quantos? Na época que saiu o PRONAF Mulher, eu contei no dedo, aqui no Tocantins, inclusive tinha gestão que dizia que não existia a lei quando a mulher chegava lá. Quantas mulheres vieram nos reclamar sobre isso e que não tiveram acesso? Então, é a mudança de mentalidade, porque a política pode existir, né? É igual quando a gente muda de currículo. Mudou o currículo, lindo, aí o professor é o mesmo e ele continua dando aquilo que era 10 anos atrás e o mundo está muito mudado e ele continua sendo o mesmo. Então, precisa ser mudada a mentalidade do gestor e de quem executa a política, porque ele tem que entender que quando ele vai atender um homem ou uma mulher é a mesma coisa. Muito bem, muito forte a sua fala. Para encerrar, Dona Socorro, quero que você deixe uma mensagem para as jovens do campo, que muitas vezes estão pensando em sair da cidade, que ainda não estão nesse processo de empoderamento que vocês estão. Qual que é a mensagem, no auge da sua experiência, da sua liderança, para as mulheres jovens que são do campo, que estão no campo, que muitas vezes ainda não estão nesse processo de empoderamento? O que a senhora diria para elas? Eu diria para a nossa juventude, principalmente as mulheres, que eu tenho um grupinho até bom de jovem, né? Netas. Assim, e amigos, eu deixo assim, seria ótimo se eles buscassem se organizar. Muito bom. Porque já que nós temos oportunidade, vamos nos organizar. Isso é um desafio nosso todo dia, de todo dia. É o Pai Nosso de cada dia para essa juventude. E para os gestores também, porque vamos olhar para a nossa juventude. Vamos olhar para a nossa juventude com políticas públicas, com projeto, com algo que possa atrair a nossa juventude. Muito bem, falou a Dona Socorro, uma das principais líderes da Femininas Rurais. E vocês falaram uma coisa que me chamou muita atenção, que é que a mulher sempre esteve no contexto do campo, como a senhora falou, é tida como da roça, né? E, às vezes, só o homem era visto como agricultor, a senhora vista como a esposa. Não, hoje não, essas esposas, que eram vistas só como esposas, estão liderando processos, estão liderando produções, estão liderando estabelecimentos rurais e vão liderar cada vez mais. É sobre isso. Marta, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, que inspira e que fortalece outras mulheres. Dona Socorro, foi uma honra conhecê-la. Vou levar lá para casa aqui, vou consumir com muito carinho cada produto que a senhora trouxe e dizer a todas as mulheres rurais do Tocantins, vocês fazem parte do processo de desenvolvimento social, ambiental e rural do Tocantins. Não existe desenvolvimento sem a força das suas mulheres. Eu que agradeço. Por quê? Porque quando tem um deputado que se espelha numa realidade e coloca a importância de colocar uma lei do Dia da Mulher Rural e a semana, significa que ele entendeu esse processo, que ele está vivenciando esse processo e que ele possa, e aí como sugestão, Sim. ele chamar uma audiência na Assembleia com essa data, chamando as mulheres, e pode nos
convidar, porque estaremos organizando com de certeza. norte a sul, leste a oeste do Tocantins, porque tem muitas mulheres preciosas nesse estado, lutadoras, guerreiras, empoderadas e sabendo o que é. Agora, não sei se pode, Maju. Sim, diga. Nós aprendemos em todo lugar, até na palestra que eu dei agora no Conecta Agro, eu tive que cantar essa música, porque para mim simboliza a Dona Socorro e a luta das mulheres agroextrativistas. Pois Ela pode diga. cantar? Deve, por favor. Pronto. Vamos lá, dona Socorro. A Rocha Buriti. Eu acho O bonitinho. Festival do Buriti é lá mesmo. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros. Participando sem medo de ser mulher. Pisando firme sem pedir nenhum segredo. Participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Nossa, viva as mulheres do campo, viva as mulheres rurais. Até me emocionei aqui. Viva a força feminina do campo. Obrigada mais uma vez, meus entrevistados. Um abraço, você que nos acompanhou. E viva a força da mulher rural tocantinense. Até semana que vem.